Bom dia! Vamos para a nossa aula de número 4, referente ao capítulo 3 do livro A Ciência de Ficar Rico, que nós estamos aqui fazendo no formato de curso, um curso fantástico, que eu estou aqui com toda a dedicação, com todo o empenho, dando o meu melhor para que você consiga absorver os ensinamentos muito profundos, ensinamentos, eu diria que sagrados, que a gente pode aplicar na nossa vida para que ela melhore, para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente deseja, tá bom? Vamos começar. Monopólio da oportunidade. Ninguém continua pobre por ter sua oportunidade roubada ou por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo-a com uma cerca. Você pode ser impedido de trabalhar em certos setores, mas existem muitos canais abertos. É verdade que, se é empregado em uma indústria, tem pouca chance de vir a ser dono da fábrica onde trabalha. Mas é verdade também que, se você começar a agir de modo certo, logo poderá deixar o emprego nessa área e obter grande riqueza e reconhecimento, trabalhando em algo totalmente diferente. Tudo é uma questão de identificar onde estão as maiores oportunidades e nadar a favor da corrente, em vez de ir contra ela. Qualquer pessoa, em qualquer área de atuação, pode se tornar rica, desde que passe a fazer as coisas de modo certo. A lei da riqueza é igual para todos. É preciso que se aprenda isso, pois do contrário, continuaremos no lugar em que sempre estivemos, agindo como sempre agimos. O trabalhador individual não é impedido de subir na vida pela ignorância ou pela preguiça. Ele tem condições de seguir a maré da oportunidade para a riqueza. E este livro vai dizer como. Ninguém continua na pobreza por falta do suprimento de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Cada família em todo o mundo pode construir um palácio do tamanho do Capitólio em Washington, só com o material de construção existente nos Estados Unidos. Com um cultivo intenso, é possível produzir lã, algodão, linho e seda em quantidade suficiente para vestir todas as pessoas do mundo. Melhor do que Salomão em toda a sua glória, além de prover farto alimento para todos. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível é realmente inesgotável. Aqui ele deixa claro para a gente que a metodologia que ele vai descrever, vai explicar aqui no livro, ela trabalha com o suprimento invisível, que ela trabalha com as forças universais, que o livro não traz um ensinamento baseado em ideias humanas, em percepções humanas, que aqui todo o ensinamento, todo o conhecimento que ele vai passar é espiritual. E o Espírito, que é Deus, é infinito, é inesgotável. E o suprimento de todas as coisas é Deus. Portanto, o suprimento é infinito. Tudo que vemos na Terra é feito de uma substância original, de onde todas as coisas procedem. Novas formas são feitas constantemente, enquanto as formas antigas são dissolvidas. Mas são todas formas assumidas por uma substância. Ou seja, todas as formas que a gente vê, que a gente percebe, foram assumidas por uma substância original. Elas provêm da substância original. E essa substância original é Deus, é o Criador. O próprio Criador tomou forma de todas as formas. Ele saiu do informe para as formas.
Não há limite para o suprimento da matéria informe ou substância original. Ela serviu para fazer o universo, mas não foi toda usada nessa criação. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são penetrados e preenchidos pela substância original, pela massa informe, pela matéria-prima de todas as coisas. É possível fazer 10.000 vezes mais do que já foi feito, e mesmo assim não esgotaríamos o suprimento da matéria-prima universal. Desse modo, nenhum homem é pobre porque a natureza é pobre, tampouco por não haver o suficiente para todos. A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. Se bem utilizado, o suprimento jamais vai faltar. A substância original está viva, alimentada pela energia criativa e constantemente produzindo novas formas. Quando acaba o suprimento de material de construção, mais é produzido. Quando o solo esgotado não produz mais alimentos ou matéria-prima para roupas, ele será renovado ou um novo solo será feito. Quando todo o ouro e toda a prata forem extraídos da terra, se o homem estiver ainda no estágio de desenvolvimento social que exige o uso do ouro e da prata, mais será produzido pela massa informe. A massa informe responde às necessidades do homem e não o deixará sem as coisas boas. Gente, o que eu percebo muito é que nestes primeiros capítulos, o autor do livro está nos mostrando o quanto nós, humanos, né, quando estamos na mente humana, o quanto que a gente pensa de forma limitada, né, o quanto a gente tem medo e fica preso ali naquele pouquinho, com medo de ficar sem os recursos, sendo que aquilo que alimenta os recursos do universo todo é ilimitado. O suprimento é ilimitado, não vai acabar, não haverá falta de oportunidades para a gente melhorar a nossa vida, para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente enriquecer. Então, você deve soltar estas crenças, né? Estes paradigmas que dizem para você que não é possível melhorar, que existe um risco de acabar, né, o suprimento e você não conseguir conquistar aquilo que você quer. Né? Nos primeiros capítulos que a gente já leu, já fez as aulas, eu vi muito claro isso, que ele está quebrando crenças, tá? Ele está te ajudando, te mostrando crenças que não têm fundamento nos princípios universais, tá? Deus, quando criou tudo que existe, ele criou a partir do completo nada. Não existiam circunstâncias nenhuma, não existiam condições. Tá? Então, quando você trabalha com as forças universais, você tem que entender que Deus cria do nada. Você não precisa se preocupar se as condições são favoráveis ou não, se a profissão que você está, o emprego que você está é favorável ou não. Isso para Deus não importa, é irrelevante. Você pode melhorar, você pode prosperar de onde você está e com o que você tem. Mesmo que inicialmente os recursos pareçam poucos, tá? Honre este pouco, tá? Confie em Deus, confie que mesmo com pouco Deus pode multiplicar isso, tá? Então, esse é o modo certo de agir também que a gente falou no outro capítulo, no capítulo anterior, na aula anterior. Agir do modo certo envolve também você ter uma visão mais espiritual das coisas. Envolve você não enxergar apenas a matéria limitada, tá ok? Envolve você entender que no espiritual não existem estas condições que a gente vê aqui no nosso planeta, na nossa dimensão, tá? Tudo pode ser criado a partir do nada. Só que esse a partir do nada, na verdade, não é nada. É a partir da substância original, que é o próprio Deus, o próprio Criador, tá bom? Vamos continuar. Isto se aplica ao homem coletivamente. A humanidade, como um todo, é sempre abundantemente rica. E se os indivíduos são pobres, é porque não seguem o modo certo de agir. O
o modo que enriquece o indivíduo. A massa informe é inteligente, ou seja, uma massa que pensa, está viva e sempre motivada para mais vida. Aqui já fala de um princípio, tá? Um dos princípios de Deus, acredito que seja o primeiro, é o progresso constante, é o ir para frente constantemente. Quando você quer ficar na zona de conforto, parado, estabilizado, você já está indo contra este princípio. Você já não está agindo do modo certo. Agir do modo certo envolve você perceber, você ter consciência de que a massa informe quer sempre mais vida, mais melhoria, tá? Procurar viver mais é um impulso natural da vida, algo inerente a ela. Faz parte da natureza, da inteligência, procurar o próprio crescimento. E faz parte da natureza, da consciência, buscar ampliar seus limites e encontrar a expressão mais completa. O universo de formas foi feito pela substância viva, informe, que se tornou forma para se expressar mais completamente. O universo é uma grande presença viva, com um movimento inerente para mais vida e funcionamento mais completo. A natureza é feita para o desenvolvimento da vida. Sua motivação mais dinâmica visa aumentar a vida. Por isso, tudo que pode ajudar a vida é generosamente fornecido. Não pode haver carência, a não ser que Deus negue a si mesmo, anulando o próprio trabalho. Aqui, o que ele está falando, né? Ele está dizendo o seguinte: Deus se expressa, se manifesta através de nós, através de toda a natureza, de toda a criação. Deus está experimentando todas as formas possíveis. Então, tudo que a gente vê aqui fisicamente é o próprio Criador expressando-se. Então, Deus não vai negar coisas, bens, recursos a si mesmo, entende? Porque Ele mesmo desfruta de todas estas coisas através da criação, tá? Então, o que nós temos que entender é, você tem que conscientemente começar a agir do modo certo, da certa maneira que o autor menciona aqui. E o que seria agir de certa maneira? Seria você se alinhar com os propósitos, os princípios de Deus. Porque quando você faz isso, você se alinha com a energia do Criador, você trabalha junto com Ele, você flui com Ele. Então, a própria força universal te leva, você não precisa fazer tanto esforço, o sacrifício, a luta, porque você está fluindo com a força criativa do universo. Então, o jogo muda, entende? Você começa a ter mais disposição, mais alegria, você sai daquela vida, aquela percepção de vida, de que tudo é limitado, tudo é difícil, tudo é um grande sacrifício, é uma dor e um sofrimento para conseguir crescer. Você tem essa percepção justamente porque você está trabalhando contra as forças universais, tá? Porque a força universal, que é Deus, o Criador, Ele quer mais vida para todos. Ele quer que tudo prospere, que tudo cresça, que tudo avance para mais e para melhor, tá? O ser humano não é pobre por falta do fornecimento de riquezas. Demonstrarei mais adiante que até mesmo os recursos do fornecedor informe estão à disposição daqueles dispostos a agir e pensar do modo certo. Aqui ele falou exatamente o que eu disse agorinha, né? Que se você estiver disposto, ou seja, você está receptivo a trabalhar de acordo com o modo de Deus operar, com o modo de Deus criar, Ele vai colocar tudo à sua disposição. Aliás, já está. É tudo uma questão de você permitir, né? De você estar disposto a ser um distribuidor das ideias, da vontade do Criador, da vontade de Deus, de que
chegue mais e mais para todos, não só para você de forma egoísta. Quando você consegue entender essa forma de pensar, agir e ser, né, do Criador, como Deus pensa, como que Deus sente em relação a tudo que Ele cria, a tudo que Ele traz à vida, você passa a trabalhar em congruência com o Criador. E Ele te leva junto, você não tem necessidade de fazer mais tanto esforço para conseguir conquistar as coisas na sua vida. O aprendizado mais importante desta aula é o seguinte: você assume a forma daquilo que pensa, tá? Você é um canal de distribuição, você é um centro de operação de Deus. Então, a forma como você percebe o mundo, tudo é uma questão de como você percebe. Porque as coisas são o que elas são, mas o que determina como isso vai atuar na sua vida é a forma como você percebe o mundo, como você percebe Deus. Quem é Deus para você? É uma entidade distante, desconhecida, ou é um pai próximo e amoroso que você busca conhecer como ele pensa, como ele sente, e você está disposto a trabalhar junto com ele, né? Então, tudo depende da forma que você pensa. Tudo depende da sua consciência, tá? Da sua mentalidade, do seu estado de espírito, tá? É importante você captar a ideia do que está sendo passado aqui. O que eu estou querendo dizer? Você tem que captar o espírito da coisa, entendeu? Eu acho que essa frase fica fácil para a gente entender. Quando você capta o espírito da coisa que você deseja, por exemplo, aqui no curso a gente está falando de riqueza, melhoria financeira. Você tem que captar o que é você dentro desta ideia de enriquecimento. Quem é você atuando dentro desse sonho? Como você pensa, como você age, e você se encaixa nisso. E assim que você conseguir entrar 100% neste novo eu, neste novo personagem, 100%, tá? Tem que ser inteiro. Você vai realizar isso será materializado, isso virá para a terceira dimensão. Você vai assumir a forma daquilo que pensa. Quando você realmente pensar e sentir que você é uma pessoa próspera, uma pessoa de posses, né? Aí sim, quando você estiver 100% convicto nesta ideia, nesta percepção, isso virá com certeza para a sua vida, tá ok? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!